Mis amores, galera linda, top do meu terceirão, esse terceirão da NASA, da Mediação Tecnológica de Rondônia. Como vocês estão, babies? Eu estou aqui tranquilinha, seguindo o nosso fluxo. Como é que vocês estão por aí? Seguindo? Belezinha? Tranquilitos? Então, mis amorcitos, vamos começar a classe de hoje. Vamos começar a aula de hoje. Vamos para as habilidades de hoje. Perceber tanto o dinamismo linguístico que sofre influência dos processos socioculturais e os influencia em línguas e culturas distintas. Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Na aula de hoje, olha aí, nem vou pegar pesado com vocês. Enquanto na última aula tinha uma lista enorme de coisas para a gente analisar, hoje eu deixei ali um tempo maior para a gente analisar com mais cuidado o Enem de 2017. Então, nós vamos ver na parte gramatical as regras de acentuação, vamos fazer ali bem calminho a análise do textual do Enem de 2017. Vamos ver mais um livrinho, La Ciudad y los Perros, e vamos viajar para Cuba. Certo? Então, vamos allá. Regras de acentuação. A acentuação, tanto em língua espanhola quanto em língua portuguesa, ela vai apresentar o quê? Ela vai apresentar a sílaba mais forte de uma palavra, dando a ela uma ênfase fonética para que a gente consiga identificar com mais facilidade. Ortograficamente, ela se representa em língua espanhola diante do uso do símbolo la tilde, tá? Ou seja, o nosso acento agudo. Só existe essa acentuação em língua espanhola, ok? Não existe outro acento. Professora, e esse tio que tem em cima do N? Ele não é acento, ele faz parte da letra, porque essa letra é la N. Lembra disso? Que a gente trabalhou lá no primeiro ano? Então, se não lembra, agora lembrou. Então, ortograficamente, se apresenta mediante do uso de la tilde e pode vir nas 5 vogais, A, E, I, O, U. Porém, para uma palavra ter uma sílaba forte ou tônica, assim como na língua portuguesa, não necessariamente ela tem que possuir esse acento gráfico, tá bom? Para nós sabermos como acentuar as palavras em espanhol, nós só precisamos saber das regras básicas e levar em conta algumas particularidades, alguns detalhezinhos que é necessário. Para a acentuação das palavras, elas se classificam em 4 grupos: agudas, dianas, erdúculas, sobreerdúculas, oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas em língua portuguesa, tá bom? Palavras agudas. As agudas são aquelas cuja sílaba tônica é a última. Por exemplo, avión, mitad, ciudad. Essas palavras levam acento quando elas terminam em N e S, ou em vogal. Então, todas as vezes que uma palavra terminar em N, terminar em S ou em vogal, ela vai ser aguda. Então, ela vai ser acentuada, ok? Por exemplo, perfeición, quizás, café. Todas essas palavras são acentuadas. Professora, mas nós temos ali amistad e ciudad. Elas são agudas e não são acentuadas. Exatamente. São agudas porque tem a sua sílaba tônica como A final, da e tá, porém não terminam nem em N, nem em S, nem em vogal. Então, nós só vamos usar a la tilde, a acentuação, nosso acento agudo, se elas terminarem em N, em S ou em vogal. Certo? As dianas. As dianas são aquelas palavras em que a sílaba tônica é a penúltima, ou seja, a penúltima é a sílaba mais forte. Por exemplo, casa, coche, fácil. Elas vão ser acentuadas quando não
terminarem nem em N, nem em S e nem em vogal. Já é o oposto da aguda. A aguda é quando a sílaba tônica termina em N, S ou vogal, ela vai ser acentuada. A liana, quando ela não terminar em N, nem S, nem vogal, aí a gente acentua. Por exemplo, lápis, fácil, certo? E aí, como aqui ela terminou em vogal, ela não vai ser acentuada. Mas nós sabemos que a sílaba tônica, ela é a penúltima. Caça, coche. Certo? Facinho até aí, né? Então, vamos seguir para as esdrúxulas. Olha que palavrão, né? Falem comigo. Esdrúxulas. Esdrúxulas são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Elas são mais fáceis de identificar a sua acentuação. Por quê? Todas elas vão se acentuar. Todas as vezes que a antepenúltima for a sílaba forte, ela vai ser acentuada. Diálogo, médico, antepenúltima, esdrúxulas. Olha aí, ó. Última, penúltima, antepenúltima é acentuada. Última, penúltima, antepenúltima é acentuada. A mesma coisa que sílaba, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Em espanhol é tônica, assim. Tônica, última, penúltima, antepenúltima, acentuada. Certinho? Ela é mais fácil, não é não? Pois é. Então, vamos seguir. Se esdrúxula já era um palavrão, e imagine sobresdrúxulas. É um palavraço, né? Então, sobresdrúxulas são aquelas que a sílaba tônica é a anterior à antepenúltima. É antepenúltima, antes da antepenúltima. Por exemplo, dígaselo, olha aqui, última, penúltima, antepenúltima, antes da antepenúltima. Dígalo. Cómpramelo. Última, penúltima, antepenúltima, antes da antepenúltima. Também acentuada. E quando é que elas vão acentuar? Da mesma forma como nas esdrúxulas. Sempre vamos acentuá-las, certo? Sem erro nenhum. Essa é a regra básica, tá? Mas tudo na vida não é só o básico e não é só o fácil, né? Vamos dificultar um pouquinho? Então, vamos dificultar, deixar aqui as regras mais claras. Fora essas 4 regras básicas, nós temos ainda o quê? Da mesma família da língua portuguesa. O ditongo, hiato e tritongo. Ditongo, tritongos e hiatos. Lembram disso, galera? Pois é, não estamos na aula de língua portuguesa, estamos na aula de língua espanhola, porém, as regras são muito parecidas, tá bom? Até a escrita é parecida, né? Só os diptongos e os triptongos que vai acrescentar o pezinho aqui na hora da escrita. O que são os diptongos e os hiatos? Eles são uma combinação de 2 vogais e a diferença entre elas é que formam parte da mesma sílaba estando diante de um ditongo, ou seja, na hora da separação de sílaba e na hora da sílaba forte, elas vão estar juntas, então elas são ditongos. Se elas são separadas, duas vogais separadas, nós temos um hiato. 2 vogais juntas, ditongo. 2 vogais separadas, hiato. Vamos ver como elas são formadas. Os ditongos, eles podem ser formados pelas seguintes combinações. Primeira combinação, uma vogal aberta, seria o A, E, O, precedida ou seguida de uma vogal fechada átona, I e U. Então, pode ser ai, ao, ei, eu, oi, ou. Então, nesses 6 casos, nós temos um ditongo. La tilde, ou seja, o acento, se coloca sempre sobre a vogal aberta, segundo as regras gerais. Então, todas as vezes que
nós tivemos essas vogais juntas, uma vogal aberta, ai, au, ei, eu, oi, ol, nós vamos acentuá-las, tá? O A, o E, o O e o U. Por exemplo, cambiar, ele não vai levar acento. Por quê? Porque a aguda acaba em R. Porque ela é uma aguda e acaba em R. Então, a gente já sabe, a gente tem que lembrar da regrinha anterior, da regra básica. Se ela for terminada em R, cambiar. Olha aí, a mais forte é a última. Deixa eu apagar aqui. A mais forte é a última, cambiar. Como ela é um ditongo, ela não vai se separar. Então, ela é a última, terminada em R, então ela não se acentua. Tais, ela vai levar acento, por quê? Porque ela termina em S e ela também é uma aguda. Olha aqui, por ser ditongo, não se separa. Tais. Última, terminada, sílaba tônica é a última, terminada em S, se acentua. Quando duas vogais são fechadas diferentes, como assim? Pode ser I e U ou U e I. Quando tiver esses dois usos. Nesse caso, se ele corresponde ao acento, essa se coloca sobre a segunda vogal. Se ele precisar de acento, como é que eu vou saber, professora? Se caso ele estiver dentro das regras de acentuação. Aí eu vou colocar na segunda e não na primeira. Por exemplo, ciudad. Ciudad é uma palavra jana, certo? Ela acaba em D. Então, ela não vai levar acento. Por quê? Porque ela acaba em D e elas estão aqui juntinhas. Mas a palavra aquífero é uma palavra esdrúxulas, olha aqui, oxínto, né? Ótimo, né? Última, penúltima, antepenúltima, ela termina, ou ela tem as duas vogais fechadas, diferentes, U e I, aí ela vai ser acentuada na segunda, tá bom? Os hiatos já são quando elas se separam, tá? As vogais juntas se separam. Elas são formadas pelas seguintes combinações. Duas vogais iguais, creme, você. Duas vogais abertas distintas, ou seja, diferente. A mais E, A mais O, E mais A, E mais O mais A e O mais E. Então, todas as vezes que tiver essa junção, elas serão hiatos, elas serão separadas na hora da separação de sílaba. Raen, leão. Sempre seguindo que a acentuação, ela vai seguir aquela regra básica lá das agudas, dianas, esdrúxulas sobre esdrúxulas. Então, para evitar que eu fique repetindo tudo de novo, eu vou seguir em frente. Combinação de uma vogal fechada, tônica, seguida de uma vogal aberta. Aqui já é o oposto lá dos ditongos. Lá era vogal aberta junto com uma fechada. Aqui já é o oposto. Então, é I mais A, I mais E, I mais O. U mais A, U mais E, U mais O. Então, todas as vezes que tiver esses encontros vocálicos aqui, elas vão ser hiato, tá? E todas as vezes vão ser acentuadas. Professora, mas aqui não tem um encontro, tem um H aqui, buo. Só que vocês lembram que o H, ele não tem som? Então, buo, ele se pronuncia U e o O. Então, é U e O. Olha aqui, ó, U e O, tá? E sempre vão acentuar. Todas as vezes que nós tivermos a combinação de uma fechada com uma aberta, elas vão ser acentuadas. Combinação de uma vogal aberta seguida de uma vogal fechada. Oír, país, maula. E elas sempre vão ser acentuadas. Então, oír, país, maula. Elas vão ser acentuadas porque elas são hiatos. Tá bom? E aí a gente chega nos tritongos. Os tritongos, eles já são a combinação de 3 vogais. Eles são mais fáceis, né? São 3 vogais juntas na mesma sílaba
que elas não vão ser separadas. Qual é a estrutura necessária, qual é a estrutura geral de um tritongo? Tritongo, uma vogal fechada com uma vogal aberta e uma vogal fechada. Ou seja, I mais A mais U, por exemplo, U mais A mais I, e assim sucessivamente. Vai vir uma aberta no meio, entre elas duas fechadas. Segue as regras gerais de acentuação. O acento sempre vai sobre a vogal aberta. Se for dentro da regra uma diana terminada em S, ou perdão, uma diana terminada em não terminada em vogal e nem em S, você vai acentuar na segunda, na do meio, sempre vai ser a do meio. Se no caso não acontecer de ser terminada em uma delas, aí você não vai acentuar, mas você já vai saber que a mais forte vai ser a do meio. Paraguai, por exemplo. Atenção! Fora essas regras básicas, vamos lá ainda dificultar um pouquinho mais a vida de vocês com a acentuação, né? Fora essas regras básicas, a básica e a meio básica, nós temos mais algumas diferenças para que a gente consiga fazer uma acentuação correta. Os monossílabos nunca vão se acentuar, nunca, jamais. Diferente da língua portuguesa, que a gente acentua os monossílabos. Pé, chá em língua portuguesa. Em espanhol, nós não acentuamos nunca as monossílabas. Com exceção daquelas que são diferenciadas por outras palavras homônimas, que aí sim terão o tilde, la tilde, só que essa tilde, ela não é para dizer que é a sílaba forte, mas para poder diferenciar de uma classe de palavra para outra. Sal, mar, piel, vas. Não é acentuada. Os advérbios acabados em mente, todos eles vão se acentuar segundo as regras anteriores aplicadas à palavra que ele resulta. Ou seja, se a palavra antes do mente, ali a sua raiz, né, a palavra raiz, tirando esse sufixo, ela for acentuada, ela vai continuar acentuada. Se ela não for acentuada, de acordo com a regra geral, ela também vai continuar sem acento. Rapidamente, porque rápido é acentuado. Solamente não é acentuado, porque sola ou solo também não é acentuado. Quando um verbo vem depois de um pronome, se aplica a regra geral para o composto, mas se o verbo sem pronome leva acento, essa se conserva ainda que as regras não requeiram. Se ela tiver, resumindo, gente, porque senão vai confundir ali. Sempre você tem que seguir a regra geral, tá? Para a questão dos verbos também. Por exemplo, corre, córrelo. Por que que aqui vai o corre não tem acento e o córrelo tem? Porque o pronome ele veio depois, ó, lo, né? Mas ao colocá-lo aqui, ele se transformou em uma esdrúxula, certo? Córrelo, ela era uma diana, agora se transformou em esdrúxula. E todas as esdrúxulas são acentuadas. Já que sostém, ele já é uma diana terminada em N e é acentuado. Então, vai continuar acentuado, sostê-lo, certo? Simples assim. Palavras compostas, é só seguir a regra, gente. Seguiu a regra, beleza. Compostas, quando uma palavra formar parte de outra composta, como primeiro elemento da mesma, perderá o acento que correspondia. Por exemplo, décimo. A palavra décimo é acentuada, porque ela é uma esdrúxula. Só que eu quero falar 17º. 17º, aí esse décimo vai perder a acentuação e o sétimo vai continuar com a acentuação dele, porque também é uma esdrúxula. Certo? Não pode ter duas sílabas acentuadas numa mesma palavra.
E, por último, aquilo que eu falei para vocês, a sílaba, a tilde diacrítica. O que é a tilde diacrítica? Eu costumo de chamar, que eu acho que fica mais fácil também de a gente lembrar, de acento diferencial. Nós também temos esse uso na língua portuguesa. Nós temos uma gama grande de palavras com a tilde diacrítica ou com acentuação diferencial. Só que eu trouxe para vocês só 3 exemplos para vocês entenderem bem como é que funciona. O que é? Ela nos permite diferenciar as palavras homônimas, ou seja, escritas e faladas da mesma forma, mas com significado diferente. É isso que ela vai fazer. Ela vai ser usada para diferenciar. Por exemplo, tu e tu. Tu sin la tilde é um adjetivo possessivo. Tu hermana es muy inteligente. O tu com a tilde, ele é um pronome pessoal. Tu trabalharás demasiado. Então, yo, tu, ele, ele é acentuado porque esse tu é um pronome pessoal. Mas tu, tuya, tuyo, tuyas, ele é um pronome possessivo ou um adjetivo possessivo e aí ele não é acentuado. Esse aqui eu costumo exemplificar bastante para vocês. É o ele e o ele. Gente, presta atenção. Não é eu e não é el, tá? Não é eu e el. É ele. O som é o mesmo. O acento não vai fazer com que você mude a forma de falar, tá? Nunca se usa em espanhol. Sempre é e, por mais que ele esteja acentuado. O el, sem a tilde, sem o acento, é um artigo. É artigo masculino singular. El hombre es alto. O el, com a tilde, ele é o pronome personal. Pronome pessoal da terceira pessoa do singular masculino. É o nosso ele. Ele é alto. Ele é alto. Outro exemplo, o mas e o mas. A mesma pronúncia, galera. Mas. O mas sin la tilde é uma conjunção adversativa. Sabia que não era necessário, mas quis venir. Pode ser substituído por porém, contudo, todavia, entretanto. Já o mas com a tilde, ele é quantidade, é o nosso mais com i da língua portuguesa, tá? Então, o que vai diferenciar um do outro? La tilde. Não existe mais em espanhol, só mas. Estava tão cansada que não pude andar mais. Certo? Eu sei, eu entendo vocês que essa parte de acentuação é quase vocês voltando ali pro fundamental, né, galera? Mas, quando a gente aprende uma língua estrangeira, nós sempre temos que seguir aquela sequência cronológica. Nós precisamos entender todas as regrinhas. Existem ali algumas diferenças entre algumas regras na língua portuguesa para a língua espanhola, mas a maioria é muito igual, muito parecida. Então, às vezes, pode ser que pareça que eu estou falando, dando uma aula de língua portuguesa para vocês, mas não confundam. Eu estou falando das regras da língua espanhola, tá bom? Agora, galera, nós vamos trabalhar o Enem de 2017. Então, vamos analisar com um pouquinho mais de calma hoje essas questões. Então, vamos lá. A primeira questão que eu trouxe para vocês, ela se trata de um poema, tá? Então, vamos ler esse poema, galera? Vamos lá. Aqui estou establecido, em los Estados Unidos. 10 años pasaron ya, en que crucé de mojado, papeles no he arreglado, sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos, y se han olvidado ya de mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color.
Gente, esse fragmento desse poema, ele é tão forte, ele é tão cheio de significado, né? Ele está falando ali de uma pessoa que foi imigrante do México para os Estados Unidos, que não conseguiu ainda os papéis para se tornar cidadão americano, levou os filhos bem pequenos, porém, os seus filhos agora cresceram, aprenderam o inglês e negam que são mexicanos, eles não querem aprender o espanhol, eles esqueceram como se fala o espanhol, têm vergonha da sua pátria mãe, têm vergonha dos seus pais. Mas vamos deixar isso para lá, que é muito triste essa realidade. Vamos para a pergunta que trouxe esse texto. A letra da canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação a quê, gente? Tudo que ele falou ali está relacionado a quê? A diluição da sua identidade latino-americana, advinda do contato cotidiano de outro, é sobre isso que ele está falando? Não, ele não tem uma identidade latino-americana ali que está se desintegrando. Não é isso que ele está falando. Distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro é exatamente sobre isso que ele está falando, né, gente? Então eu já vou marcar aqui. Olha o outro que ele deu. Preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos do novo país. Ele não está falando do preconceito que ele sofre. Ele está falando dos filhos que criaram dentro da própria vivência, ali dentro da própria casa, um tipo de preconceito. Desejo de se integrar à nova cultura e de se comunicar na outra língua. Ele está falando que o desejo dele é esse? O desejo dele, na verdade, era voltar para o seu país, para o México. Mas, como ele é ilegal, ele não pode voltar. Vergonha perante os filhos de viverem ilegalmente em outro país? Ele não tem vergonha de estar vivendo ilegalmente. Ele tem tristeza por conta de os filhos terem se apropriado da língua do outro país e da cultura do outro país e terem esquecido a língua mãe. O que caiu nesse Enem ainda? Caiu outro texto. Esse texto ele é bem um pouquinho maior. Deixa só eu dar uma olhadinha aqui no outro. Vamos ver esse texto maior. Vamos aqui. El eclipse. Quando Fray Bartolomé Arrasola se sentiu perdido, aceptou que já nada poderia salvá-lo. A selva poderosa de Guatemala lo havia apressado, implacável e definitiva. Ante sua ignorância topográfica, se sentou com tranquilidade a esperar a morte. Al despertar, se encontrou rodeado por um grupo de indígenas de rosto impassível que se ponia a sacrificar-lo ante um altar. Um altar que a Bartolomé le pareció como el hecho en que descansaría al fin de sus temores, de su destino, de sí mismo. 3 años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo, dijo algunas palabras que fueron comprendidas. Entonces floreció y en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su uso arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total del sol y puso en lo más íntimo valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar su vida. Si me matáis, les dijo, puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo y esperó confiado, no sin cierto desdén. 2 horas después, el corazón de Fray Bartolomé Arrasola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios, brillante bajo de la opaca luz de un sol eclipsado. Mientras, uno de los indígenas citaba, sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya
habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ajuda de Aristóteles. Olha só o que esse cara fez. Ele estava perdido no meio da mata. De repente, ele se viu ali, ele estava já esperando, sem esperança de viver, sem esperança que ninguém encontrasse ele. Ele encontrou uns indígenas e esses indígenas falaram que iam matar ele, colocar ele como sacrifício diante do altar. Ele ficou com medo? Ficou. Só que ele teve uma genial ideia para ele, né? Ele sabia que Aristóteles tinha falado que naquele dia exato ia acontecer um eclipse solar. Então ele usou desse conhecimento dele e disse: se vocês me matarem, eu vou fazer com que o sol escureça. Os índios ficaram surpresos com o que ele falou. Mas ficaram com medo? Nananina não. 2 horas depois estava ele lá, jorrando sangue em cima do altar, morrendo no sacrifício. E enquanto ele estava morrendo, um indígena começava a citar calmamente todos os dias, data por data, de todos os eclipses, tanto solares quanto lunares, que os maias já haviam previsto e anotado nos códigos maias. Olha só, os indígenas foram muito mais espertos que ele. Por quê? Porque os maias já previram esses eclipses, olha, há muitos anos. No texto, confronta-se 2 visões de mundo, da cultura ocidental, onde ele representa o Frei Bartolomeu Arazola, e a da mítica pré-hispânica, representada pela comunidade indígena maia. Segundo a narrativa, os catequizadores espanhóis avaliaram os saberes produzidos pelas comunidades indígenas hispano-americanas? Não, não mesmo. Os indígenas da comunidade maia mostraram-se perplexos diante da superioridade de conhecimento aristotélico do Frei espanhol? Também não. Eu até acredito que eles fizeram foi rir da cara dele. O catequizador espanhol, Arazola, apresenta-se adaptado às culturas autóctones ao promover interlocução entre os conhecimentos aristotélicos e indígena? Também não. O episódio representa de forma neutra o significado do conhecimento ancestral quando comparado ao conhecimento ocidental? Também não. Pelo contrário, ele estava achando que ele sabia mais do que os outros. Nos restando a alternativa E, que foi a alternativa correta, que diz o seguinte: os conhecimentos acadêmicos de Arazola são insuficientes para salvá-lo da morte, diante da sabedoria astronômica da cultura maia. Certo? Vamos ver. Aqui temos mais... mas esse aqui, vamos ver mais esse textinho, que ainda dá um tempinho. Emotivo encontro em la universidade pública. El entonces mandatario uruguayo recibió el cariño de sus compatriotas residentes de Nueva York e informó sobre la evolución del país, las políticas del gobierno, los avances y cuentas pendientes. Como en ocasiones similares, se multiplicaron las muestras de respeto y emoción. Una nación en un formidable sentimiento de un nosotros, dijo. Mujica comenzó su discurso relatando lo recorrido de otras experiencias de comunidades en el exilio. Muchos de ustedes echaron raíces, tienen hijos y no puede cometer la agresión de descuajarle de vida. Tiene que cargar con esta nostalgia de ser de allá, pero estar acá. Estamos metidos en la lucha por mejorar las circunstancias con el sueño de que las generaciones que vengan puedan venir más soltura, más apoyo. Mujica se refirió a algunas críticas que recibe algunas políticas sociales. Nos acusan de que damos sin contrapartida. Nos dicen, a la gente no hay que darle pescado, sino enseñarle a pescar. Sí, razonó el presidente, pero cuando le afanaste la caña, le afanaste el bote, pero ¿le vas a pedir? Para atrás no arreglamos, arreglamos para adelante. A pergunta, no discurso dirigido por Mujica aos seus compatriotas, ele expressa o desejo de que os cidadãos vivem no Uruguai, que eles façam o quê?
Apoiem as políticas públicas? Não. Interajam com o progresso? Não. Cultivem sentimentos? Também não. Ofereçam uma contrapartida à nação? Também não. Ele quer o quê? Que eles tenham melhores condições de vida. Então, essas foram as 3 questões do Enem, só para que vocês consigam observar como ele é lidado. Para hoje, temos aqui La Ciudad de los Perros, o livro, um romance do Mário Vargas Llosa, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2010. Ele é peruano, a sua obra foi lançada em 1963, essa obra aqui, La Ciudad de los Perros, narra o cotidiano dos alunos do Colégio Militar Leôncio Prado, em Lima, no Peru. O livro tem múltiplas edições em dezenas de idiomas e recebeu o Prêmio da Crítica da Espanha. Foi também incluído na lista dos 100 melhores romances do século XX em castelhano pelo periódico, pelo jornal El Mundo. O filme foi adaptado para o cinema, ou seja, o livro foi adaptado em filme para o cinema pelo realizador peruano Francisco Lombardi. Então é um livro muito bacana, muito legal, que ele vai contar ali vários detalhes sobre como era a vida, o cotidiano de um jovem dentro desse colégio militar, e ele se transformou em um filme, então vale muito a pena ver, vale muito a pena ler. Certinho, bebês lindos do meu coração? Vamos viajar para Cuba? Então nem vamos perder tanto tempo, porque hoje eu estou falando, hein? Pensa na mulher que está falando hoje, sou eu. Então, galerinha, simbora viajar para Cuba e eu volto já já. Voltei, galera, pousamos em Cuba. Beleza aí? Tranquilinho por aí? Tá tudo beleza? Então vamos seguir, vamos ver as curiosidades de Cuba. Vamos lá. Cuba, a sua arquitetura, ela é como uma música esculpida em pedra. Olha que lindo, olha que bonito, né? Por mais que as pessoas tenham muito preconceito, muitas coisas ruins que falam de Cuba, mas tem muita coisa boa em Cuba. A arquitetura, como eu já disse, é uma música esculpida em pedra. Ela é tão linda que em alguns lugares foram nomeados pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade, o que ajuda as belas construções a serem preservadas mais ainda. É a avenida principal de Havana, a beira-mar, com 8 quilômetros de extensão, dos quais eu devo ter andado uns 7 quilômetros, pode-se dizer que é um dos locais mais expressivos de Cuba, o ponto de encontro entre amigos, poetas, namorados e turistas. É o lugar mais bacana, o lugar mais lindo é aquela avenida, os 8 quilômetros em Havana. O Malecón é ainda mais bonito quando acontece a ressaca do mar e as ondas batem contra a mureta da avenida. Cuba tem uma economia dupla, onde os pesos cubanos e os pesos conversíveis circulam simultaneamente, ou seja, Cuba possui 2 moedas. Os turistas utilizam os pesos conversíveis, que valem cerca de 25 vezes mais do que o peso cubano, utilizado pela população local. Em Cuba, é proibido fumar em praticamente qualquer lugar. As praias de Cuba são lindas. Cuba tem as praias mais lindas do mundo. E a música cubana é tocada em todo canto, a todo momento, sem parar. Então, vale muito a pena você descobrir algumas outras curiosidades de Cuba, coisas boas sobre Cuba também, tá bom? Um grande beijo para vocês e nós nos vemos na aula 17.2.